Verdadeiros problemas para a saúde pública e também para o ambiente, muitas vezes o parente pobre destas grandes causas sociais. É por isso que, depois da reportagem da jornalista Sueli Costa, viemos à Hessi Elétrica, ao Seixal, e conversamos com o diretor-geral da AMP3E, Jorge Vicente, a quem desde já lhe agradeço a presença no Falar Global. Eu é que agradeço. E aqui neste teatro de operações onde nos encontramos, pergunto-lhe se de facto o lixo tecnológico não fosse reciclado, certamente muitos seriam os problemas para a saúde pública, para o ambiente e também para a economia nacional. Exatamente, isto começou por ser um problema maioritariamente de cariz ambiental, onde, dependendo do tipo de equipamento nós estamos a reciclar, existem diferentes graus de perigosidade para o meio ambiente, se não for devidamente tratado, mas hoje podemos olhar para esta área como uma área de negócio que emprega bastantes pessoas e, para além do mais de empregar pessoas, permite minimizar a dependência das matérias-primas, nomeadamente da Europa. Porque num exercício meramente académico, se não tivéssemos reciclagem de lixo tecnológico, certamente que os problemas seriam gravíssimos e elevadíssimos. Exatamente, porque se pensarmos que uma lâmpada, na sua constituição, existe mercúrio, que se ela não for devidamente encaminhada, esse mercúrio, se ela for partida, poderá in extremis entrar no lençol freático e com danos, com consequências ambientais gravosas, quer para o ser humano diretamente, quer para a natureza em si. E transversalmente a todos os equipamentos elétricos e eletrónicos, nos diferentes equipamentos nós temos diferentes substâncias na sua composição, são perigosas. Se pensarmos mesmo na nossa torradeira lá em casa, o plástico da carcaça da torradeira geralmente tem na sua composição um plástico bromado, e que tem na sua composição brómio, que é um retardador de chama. Saindo dos profissionais e passando para o consumidor, afinal, que afinal todos somos, pergunto-lhe se acha que o país e as pessoas estão sensibilizadas de forma adequada para a necessidade da reciclagem dos materiais técnicos e tecnológicos, no fundo, com este cariz. Há, de facto, campanhas de sensibilização nacionais? Existem, e isso faz parte também da missão da AMP3E. Nós, desde que fomos criados enquanto uma associação responsável por reciclar estes equipamentos, temos periodicamente feito algumas campanhas de sensibilização, maioritariamente com a camada mais jovem, com os estudantes. Nas escolas, portanto? Nas escolas. Desenvolvemos vários projetos, nomeadamente a Escola Eletrão, em que, para além de promovermos a recolha dos equipamentos, sensibilizamos os jovens do porquê da necessidade de reciclar e das consequências que traz o não reciclar devidamente para o ambiente, mas também fazemos outras campanhas transversais, fizemos com os bombeiros, o Quartel Eletrão, que foi uma campanha com muito sucesso, não só pelo facto de termos premiado a corporação que recolheu mais resíduos como a ambulância, mas houve um envolvimento muito direto das populações. Hoje estamos a fazer, mudando um pouco o modelo dos projetos de comunicação, lançámos um projeto que é o PAU, que maioritariamente vive, ou irá viver, que está em plena fase de arranque, de pedir aos jovens para fazerem vídeos com telemóveis, mostrando exemplos de más práticas ambientais com os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Ou seja, a sensibilização é fundamental e basta pensar que a minha geração ainda viveu a ver frigoríficos espalhados ao longo das estradas. Exatamente. Hoje isso felizmente já não acontece, mas o que é facto é que quando olhamos para as frias, os números da estatística, e é um problema não só português, mas a nível europeu, só cerca de 30% dos equipamentos que são descontinuados é que são devidamente Mesmo assim, reciclados. falamos em quantas toneladas por ano em Portugal de material reciclado? Em Portugal, entre nós e a nossa congénere, o ano passado foram feitas cerca de 38 mil toneladas de equipamentos, o que está em linha com as metas. Existe uma norma europeia, uma diretiva europeia, que obriga um país a recolher 4 kg por habitante, que no caso de Portugal, se pensarmos nos 10 milhões, estamos a falar nos 40 mil toneladas. Essa diretiva europeia vai ser mudada, já existe um draft da nova diretiva que vai ser transposta para o direito português, e nessa nova diretiva vai ser mais racional as nossas metas de recolha. Vai obrigar os países não a recolher quilos, mas uma percentagem do que é colocado. Ou seja, Portugal vai ser obrigado a recolher em 2016 45% dos equipamentos que são e assim esmagar a taxa de 70% que neste momento ainda não é, portanto, reutilizada. Estamos em momento de crise na Europa, no mundo, em Portugal também, e pergunto-lhe, em termos económicos, este setor
no PIB e nas contas nacionais tem uma representação já significativa? Eu, a nível nacional, não sei mencionar, não sei quantificar em termos de números. Mas em termos da solidez do Mas se pensarmos a nível do setor, a nível europeu, estamos a falar de um setor que hoje envolve 1.000 milhões de euros, ou seja, 1 bilhão de euros, depende da nomenclatura que utilizarmos. É um setor que está a crescer a um ritmo de 4% ao ano, e que dentro dos diferentes fluxos de tratamento, quer dos plásticos, quer dos automóveis, enfim, de vida, etc., este, indiscutivelmente, é aquele que está a crescer mais. Portanto, é um setor que tem alguma rendibilidade neste momento. Quem é que gera este setor? Que stakeholders, que players é que estão envolvidos neste processo? Geralmente existe algo que se chama a responsabilidade do produtor, ou seja, o produtor, ao colocar um equipamento no mercado, tem a responsabilidade de garantir que no final de vida desse equipamento, que depende do equipamento, mas em média estamos a falar de 7 anos, certo. Claro que nos gadgets de eletrónica, como os iPads, etc., estamos a falar de períodos de vida muito mais pequenos, quanto mais não seja, que são substituídos por equipamentos mais recentes, mas os produtores assumem esse compromisso que se traduz através do pagamento de um ecovalor, e esse ecovalor é-nos entregue a nós enquanto sociedade gestora, e nós temos como missão utilizar essas verbas para subcontratar a operação de reciclagem, como é o caso da RES Elétrica, que é um dos parceiros com quem trabalhamos, mas para além do mais temos funções educativas, como eu mencionei, os projetos de sensibilização junto da população, também promovemos projetos de investigação e desenvolvimento juntamente com as universidades, não só para desenvolver novas tecnologias para processar estes... Algumas empresas que já terão saído de spin-offs das universidades na sequência de protocolos? Não, mas no caso específico desta empresa, onde nós nos encontramos hoje, há projetos que já derivam de trabalhos que foram feitos conjuntamente com a universidade. E essas empresas, ao reciclarem este lixo tecnológico, dão origem a que materiais? Para quem está lá em casa perceba para onde é que se dirige. Nada se perde, tudo se transforma. Para onde vai este lixo? Eu penso que isso é uma das grandes riquezas deste fluxo. Nós gostamos mais de falar em resíduos do que lixo, porque existe sempre uma perspectiva que isto é lixo aproveitável. É tóxico, e isto é aproveitável, ou seja, tem algum valor, digamos assim. De uma forma muito prosaica, estamos a falar de metais, quer metais ferrosos das carcaças, por exemplo, a carcaça do frigorífico, a carcaça da máquina de lavar roupa, metais não ferrosos, maioritariamente cobre, e daí hoje grande parte destes equipamentos também estarem a sofrer da vandalização e dos roubos que se falam dos metais não ferrosos, nomeadamente do cobre. E para além destas componentes, hoje cada vez mais se valoriza, e esta fábrica é um exemplo disso, os diferentes tipos de plásticos envolvidos na construção destes equipamentos. Claro que face à miríade de materiais usados na composição destes equipamentos, e dependendo do equipamento em si, podemos falar de outras coisas. Já falámos do vidro há pouco, nas televisões. No fundo, todas as indústrias são tributárias destes resíduos tecnológicos. Diga-me, a sua carreira de gestor mostra-me que tem uma larga experiência, aliás, internacional, e se eu lhe pedisse neste momento uma análise comparativa com a reciclagem dos resíduos tecnológicos que aqui fazemos no país, comparativamente àquilo que se faz na Europa e no mundo, qual é o nosso estado de arte? Estamos atrasados, adiantados? Fazemos aquilo que de melhor prática se faz no mundo ou não? Se nós falarmos em termos de consciencialização da população, indiscutivelmente os países nórdicos, pelo facto de terem começado muito mais cedo, têm um avanço face a Portugal, nomeadamente sobre as quantidades recolhidas por habitante, são muito superiores, estamos a falar na ordem de 15 a 16 kg por habitante, independentemente deles também terem poder de compra para comprar mais equipamentos. Claro. Sob o ponto de vista do processamento desses resíduos, eu diria que Portugal é um bom exemplo. Porquê? Porque talvez pelo facto de ter começado mais tarde, também pelo facto de ter aprendido com os erros que foram feitos no passado. Nós, na nossa associação, fazemos parte de um fórum internacional que congrega as diferentes associações e também somos um veículo para introduzir junto das indústrias as melhores práticas em termos de tratamento. Se nós pensarmos nas televisões, podemos tratar uma televisão com diferentes tecnologias e, obviamente, quer com custos, quer com níveis de recuperação dos materiais nocivos ou não distintas e com consequente impacto a nível da rentabilidade desse tratamento. Ou seja, Portugal, nesse sentido, está bastante numa boa posição. Falar em resíduos tecnológicos e não falar em telemóveis era certamente quase como dizer antigamente ir a Roma e não ver o Papa. Mas, curiosamente, na visita que a equipa do Falar Global fez a esta estrutura fabril, não foram encontrados muitos telemóveis para reciclagem, pelo menos se comparados com televisores, computadores, por alguma razão especial? É um facto. Eu penso que poderão existir várias razões.
A primeira prende-se pelo facto que o telemóvel é muito fácil de deixar numa gaveta, não incomoda ninguém, não é? E muito facilmente, se calhar, qualquer um de nós tem 2 ou 3 equipamentos desses lá em casa. No caso específico de Portugal, também houve algumas campanhas, nomeadamente com a AMI, no sentido de recolher esses telemóveis, porque, em alguns casos, parte desses telemóveis são recondicionados e são revendidos em mercados onde as pessoas não têm poder de compra para ter a melhor tecnologia, nomeadamente em países em vias de desenvolvimento. Para além do mais, o telemóvel em si é um equipamento, do seu ponto de vista de reciclagem, muito interessante. Porquê? Porque é um componente que utiliza materiais, componentes bastante sofisticados. Só para lhe dar uma ordem de grandeza, nós hoje precisamos de ouro e fomos à África do Sul a uma mina, por cada tonelada de minério de ouro que processamos, conseguimos recolher 5 gramas de ouro. Ora, se nós processamos telemóveis, conseguimos recolher quase 200, numa tonelada de telemóveis, conseguimos recolher quase 200 gramas de ouro. Claro que uma tonelada de telemóveis são muitos telemóveis, não é? E por outro lado, também, isso é algo que eu gostaria de salientar e que às vezes as pessoas não estão sensibilizadas para esta problemática. É que aqui também o fator escala é fundamental. Ou seja, se calhar não faz sentido nós em Portugal pensarmos em termos uma unidade para tratar o telemóvel de A a Z. Certo. E então aí tem de haver uma integração. Porquê? Porque aí temos a falar de sistemas metalúrgicos para ir buscar as pequenas gramas que num telemóvel são um pouco significativas, mas numa tonelada de telemóveis é mais do que uma tonelada de minério, as gramas de ouro que se obtêm. Então aí é preciso ter sistemas tecnológicos muito sofisticados que justificam trabalhar grandes quantidades que se calhar não são compatíveis com a dimensão de um país e terão de ser feitas a nível europeu. Mas no final deste ano prevê-se que no mundo existam qualquer coisa como 7 mil milhões de telemóveis, tantas quantas as pessoas que de alguma forma estão no planeta. Portanto, é de facto um segmento muito apetecível. É um segmento muito apetecível e daí que o que se faz em Portugal é fazer, naqueles que não são reencaminhados para reutilização, que isso é algo que passa ao lado da indústria da reciclagem, o que é feito é um pré-tratamento, ou seja, é retirado a bateria, que é um elemento que poderá conter lítio, cádmio, etc., elementos químicos extremamente perigosos para a natureza. Poderá haver um pré-tratamento, retirar os componentes plásticos e o componente mais valioso, que será a placa de circuito impresso, onde está toda a eletrónica, digamos, o cérebro do telemóvel, essa sim depois é encaminhada para tratamento em unidades que congregam essas placas de diferentes... Há um conselho que eu tenho aqui que lhe pedir, como homem que conhece bem o setor. Quem está lá em casa, e porque o Falar Global honra também a sua designação, quem está lá em casa e por vezes até menos qualificado, menos preparado para estas questões mais ligadas ao ambiental, que alguns diriam antigamente estas modernices, não é? Infelizmente ainda é assim, que conselhos podemos deixar aqui para pessoas que tenham os equipamentos antigos, mas que não sabem como os entregar para a reciclagem ou o trabalho que ainda poderão vir a ter para que tal chegue a um fim útil como este? Que conselhos muito pragmáticos lhes pode aqui deixar? Felizmente hoje também a nossa legislação defende este setor e promove a reciclagem. Hoje, ao comprar uma máquina de lavar roupa ou um frigorífico, tem o direito de entregar ao velho e quem o vende tem a obrigação de o recolher sem qualquer extra custo para os clientes. Isso potencia e é muito bom para a reciclagem. O grande problema coloca-se no pequeno eletrodoméstico, em que as pessoas, ou por comodismo ou por desconhecimento, poderão eventualmente deitar no caixote de lixo e ir inadvertidamente, conjuntamente com outro tipo de resíduos lá de casa. Nesse sentido, nós desenvolvemos um programa que hoje está espalhado por todo o país, que é o chamado Ponto Eletrão. Nas grandes superfícies comerciais, muito possivelmente os espectadores já se deram conta que junto às escadas rolantes, exatamente para ser fácil tirar do carro o aspirador ou o micro-ondas, ou mesmo a televisão, e colocá-los no interior dessa caixa. Depois nós fazemos uma recolha regular, garantindo que os equipamentos são devidamente acondicionados. Temos contentores desses específicos para lâmpadas, por exemplo, que muito facilmente se partem, nomeadamente as lâmpadas fluorescentes, e depois essa recolha chega a centros de triagem, onde é feito, como é o caso da empresa onde nós estamos, onde é feita a separação. Neste caso desta empresa, quase todos os tipos de equipamentos são tratados, com exceção das lâmpadas, são tratados aqui. Temos uma linha para tratar frio, temos uma linha para tratar televisores, há uma linha para tratar pequenos eletrodomésticos, os grandes equipamentos, ou seja,
Depois, aí são feitos a devida despoluição para retirar os componentes que são nocivos e os outros componentes que são aproveitáveis são reintroduzidos novamente no circuito Jorge produtivo. Vicente, Muito obrigado. prazer tê-lo no Falar Global. Prazer. Muito obrigado. E aqui ficou a estratégia e a avaliação feita por um profissional. No entanto, você que nos está a ver aí em casa, não se esqueça, faça parte da solução e não do problema. Por isso, sinta-se convocado para esta causa. Já a seguir, e de forma muito limpa, o Miguel Martins mostra-lhe o Global Net desta semana.